Jesus é bom, irmãos. Irmãos, este mês de março, vamos estar falando sobre boas obras. É algo que nós já conhecemos, irmãos. Muitos de nós já fazemos. E nós precisamos melhorar dia após dia, irmãos, até Jesus voltar. Porque muitas das vezes as coisas boas, elas não vêm fácil, irmãos. As coisas boas custam preço. Muitos querem, né? As coisas boas, mas não querem pagar o preço. Mas nós estamos aqui como soldados de Cristo, como pessoas que estão dispostas a caminhar com Jesus, irmãos. Porque o pagamento maior já foi feito, irmãos. O preço maior já foi pago por Jesus Cristo. Queria que os irmãos abrissem, queria começar esse estudo sobre obediência, estou com essa cabeça, a obediência na cabeça, que a pastora Verônica reclamou lá que foi muito pouco, irmãos, um mês. Foi muito pouco, estava muito bom o estudo sobre obediência, né, que os irmãos trouxeram, que um mês foi pouco. Que bom, né? É o feedback dos irmãos, que lembro que os irmãos têm absorvido, e Deus tem usado a vida dos irmãos, mas numa próxima oportunidade vamos retomar o assunto, né? Vamos retomar o assunto aí novamente sobre obediência, sobre fé, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, sobre boas obras, irmãos, queria abrir aqui, que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 10. Aleluias. Efésios 2, capítulo 2, versos 10. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque somos feitura sua, criados em Jesus, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento? Nada mais né? Já quero deixar claro aqui o que são boas obras, irmãos. Nada mais é do que os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito nós conhecemos, né? Que está lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22. Gálatas, capítulo 5, versos 22. Aleluia. Só para a gente recordar aqui, irmãos. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito, irmãos. Então, quando nós estivermos falando de boas obras, os irmãos lembram lá nos frutos do Espírito. Vamos lembrar naquilo que... porque alguns frutos nós temos facilidades. Aqui quando fala que Deus preparou para que andássemos nelas, pela graça de Deus, que eu venho comentando com os irmãos, não a graça comum que as outras pessoas têm, mas a graça especial que Deus já tem nos dado, irmãos. A graça individual que Deus tem nos dado. É uma graça que nós conseguimos adquirir, alcançar esses frutos. Só que nem todos os frutos estão maduros, como uma árvore, né? Um grande teólogo diz assim que, não me lembro o nome agora, depois eu passo para os irmãos, que somos, irmãos, como nós que buscamos a palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus, amamos estar no centro da vontade de Deus. Nós somos como uma árvore de poucos galhos, mas com muitas raízes. Ou seja, pode passar o vento, pode passar as provações, pode passar as dificuldades, né, que vai ali balançar a árvore,
mas nós vamos continuar de pé. Mas os nossos frutos, né? Porque os frutos, elas vêm, as árvores vêm por conta dos frutos. Nós vemos que quando ali os passarinhos comem os frutos, né? E depois eles vão descartando por aí, vai nascendo várias árvores, né? Vai arborizando os lugares por conta daqueles frutos que elas comeram. E assim somos nós, irmãos. Só que ainda estamos em processo de amadurecimento. Cristo está crescendo dentro de nós. Cristo está crescendo dentro de nós. Olha que coisa boa. Só que nessa caminhada, irmãos, nós temos algumas responsabilidades, irmãos, algumas obrigações como os cristãos. E isso Deus não abre mão. Principalmente aqui, né? Em alguns versículos que vamos comentar, neste aqui, Deus já foi generoso com a gente, porque somos feituras suas, criado em Jesus Cristo, para as boas obras. Ou seja, como eu já comentei no começo, Jesus já pagou o preço maior. Ele já agora nos deu direito, irmãos, para que agora andássemos com bons frutos, ou seja, Jesus já pagou o preço para que os frutos pudessem crescer dentro de nós, ou que pudéssemos agora dar frutos e frutos bons. Porque para a gente servir o diabo, irmãos, nós não precisamos aceitar ele, né? Para fazer o mal nós não precisamos. Isso, incrível que pareça, isso é a coisa mais fácil que tem na vida do ser humano. Até esses dias eu vi uma pregação do Cláudio Duarte, que ele dizia assim, que o rapaz foi para o inferno, e chegou lá no inferno e falou assim para o diabo: não, mas eu não acreditava que você existia, não. Ele falando para o diabo. Aí o diabo falou assim: mas quem disse que para vir para o inferno precisa acreditar? Isso daqui é coisa da concorrência. Aqui não precisa acreditar. Pode sentar aqui na cadeira pegando fogo, que já que eu vou te atender. Então, para a gente, irmãos, fazer as coisas ruins não é difícil. E para sermos maus também não é difícil. Agora, para a gente buscar, irmãos, se parecer com Jesus, fazer aquilo que Jesus fez aqui na terra, irmãos, isso não é fácil. Nós precisamos pagar um preço, precisamos nos alinhar conforme Jesus, ele viveu, como ele pede para que nós andéssemos daqui hoje, nesses dias de hoje. E ele nos preparou, né? Porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras, ou seja, para os bons frutos, para fazer tudo aquilo que lemos em Gálatas 5:22, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora, se fosse falar assim, mas isso é impossível para mim, eu não consigo, mas aqui a palavra está clara, que Deus preparou para que andássemos nela, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. O que impede? O que impede, eu vou falar para você o que impede da gente não andar nessas boas obras. Nós temos dois seres, irmãos. Nós temos o ser carnal e o ser espiritual. Para que o Espírito de Deus, irmãos, emergisse, ele precisava da matéria. Foi onde Deus criou o homem, a carne, nós, seres humanos. E o Espírito emerge da carne. Porque ainda hoje de manhã eu ficava pensando, nossa, mas fosse bom se Deus já tivesse criado tudo nós, só Espírito. Não tivesse criado nós a carne, porque o problema maior é a carne, né? Ele seria muito bom, irmãos. Porque aí nós não teríamos dificuldade de ter essa luta contra a carne todos os dias, de vencer o gigante, de vencer o leão todos os dias, que é a nossa carne. É ela que nos distancia de Deus, porque ela tende ao pecado. E o que distancia o homem de Deus é o pecado. E cada dia nós temos que buscar alimentar o nosso espírito para estarmos perto de Deus e não deixar a carne falar mais alto que o espírito. E Deus preparou para nós isso, para que andássemos nela. Ou seja, para que andássemos então nos bons frutos, em mansidão, em amor, em temperança, em longanimidade. Essas coisas nós temos que gravar, irmãos.
E cada dia nós temos que buscar como esses frutos estão sendo amadurecidos dentro de mim. Porque muitas pessoas dependem de nós, irmãos. Eu quero dizer que o centro desta mensagem, que Deus tem colocado no meu coração, que não é para nós simplesmente, irmãos, eu chegar no céu, para você chegar no céu, não. É para outras pessoas, irmãos, que Deus colocará no nosso caminho, na nossa vida, para elas também chegarem ao céu. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, irmãos, Ele sabia que Ele iria para o Pai, mas a preocupação dEle é com as pessoas que iriam ser salvas. Isso foi a característica de Jesus, e essa tem que ser uma das nossas características, a preocupação das pessoas que irão ser salvas. Eu sei que é difícil a gente pregar para a pessoa rejeitar, Quantas vezes vamos evangelizar, Se dá um folhetinho, a pessoa fala assim, não, já tem religião. E aquilo lá dói, Parece, nossa, poxa vida, E às vezes você nem precisa falar nada, você só tenta entregar. E às vezes você tenta falar de Jesus e a pessoa, mas você está falando borrachas, o que você está falando tem nada a ver, você é uma pessoa fanática. E o primeiro sentimento nosso é de raiva. Mas como assim? Ela não está querendo acreditar, não está aceitando isso que eu estou falando. Isso é a coisa mais preciosa nesta terra. Mas nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O que cabe a nós é continuarmos fazendo. E não é fácil muitas vezes você falar para a pessoa que muitas vezes já riu da sua cara, já não acredita naquilo que você fala. Mas quem faz a obra é Deus, irmãos. Quem faz a obra é Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Aleluia. Caminhando aqui, irmãos, em um exemplo disso, além de boas obras, envolve tudo isso, irmãos, principalmente a caridade. Nós temos que deixar claro, irmãos, que as obras que nós fazemos não dão direito de ser salvos. Mateus capítulo 25 e 35. Que não seremos salvos pelas obras, irmãos. Porque existe muita pessoa boa fazendo coisas até mais que os crentes. Pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que fazem coisas que eu e você ainda não faz. Mas isso não dá o direito de ser salvo. Mas nós temos que fazer obras, principalmente obras boas aqui na terra. Mateus 25, 35 diz assim. Mateus 25 e 35. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Aqui é um exemplo de caridade, de bondade, de boas obras. Ou seja, uma pessoa que ama, que se preocupa com o próximo. Mas que isso não seja, irmãos, as boas obras como mérito de salvação. Porque a única coisa que salva o ser humano é Jesus. É a pessoa se arrepender dos pecados, ela aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e se batizar nas águas, quem não é batizado ainda, e ela, então, pela obediência dela, pela fé dela, ela é salva. Mas as boas obras têm que acompanhar, irmãos. É uma característica nossa, irmãos. Porque muitos de nós, às vezes, ficamos presos na caixinha. E temos dificuldades de ser pessoas pacificadoras. Mas o que é uma pessoa pacificadora? Uma pessoa que tenta trazer paz em um lugar onde que há contenda, há uma rebelião, há uma dissensão. Porque os problemas são deles. Eu não quero me envolver. Já tenho os meus problemas. Ou seja,
Nós temos que se preocupar com a salvação das pessoas, irmãos, e muitas vezes para se preocupar com a salvação, nós temos que adentrar em lugares que muitas vezes que não são confortáveis, em situações que não são confortáveis. Às vezes, falando aqui de coisas materiais, né? Tive fome e me deste de comer. Às vezes dá aquilo de comer para uma pessoa que pede, às vezes você nem tem na tua casa. Às vezes só tem lá 1 quilo de arroz. E a pessoa está vendo que Deus coloca a pessoa no teu caminho, pedindo comida debaixo da porta, palmo da tua casa. Aí você fala assim, nossa, mas eu só tenho 1 quilo de arroz. Aí você pensa assim, se você tiver com as boas obras entronizadas no teu coração, eu vou repartir. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele proverá na minha vida, em nome de Jesus, o alimento. Porque muitas vezes somos testados desta maneira, irmãos. Deus sabe as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos. Aleluias. Andando aqui, irmãos, sobre obras, em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 10, assunto polêmico, né? Mas não é o assunto desta noite. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 10. Isso é assunto para uma outra hora, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Timóteo 2 e 10. Mas, só para ler o 9, só para os irmãos entenderem, né? O 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, como pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Agora o 10. Mas, como convém a mulher que fazem profissões de servir a Deus, com boas obras. Aleluias. Aqui, a intenção agora não é falar sobre vestimentas, irmãos. A intenção agora, nestes 2 versículos, ou seja, em especial no versículo 10, é ele comparando agora, irmãos, que muitas vezes as mulheres preocupadas, né, em se adornar, em buscar em ser cada vez mais bonitas, tanto quanto os adornos, quanto as vestimentas, se preocupadas com isso. Claro que toda mulher tem que vestir adequadamente, principalmente na casa de Deus, né? Principalmente na casa de Deus, para estar em consonância, né? Com adoração a Deus. Mas a intenção não é falar sobre vestimenta esta noite. A intenção é falar que a mulher que ela pratica as boas obras, irmãos, ela é melhor do que tudo isso. O que vale mais, ou seja, a ação, a atitude dela, irmãos, de buscar os frutos do Espírito. Isso é uma pessoa caridosa, uma pessoa altruísta, que se preocupa com a necessidade alheia, uma pessoa que está envolvida na adoração a Deus, no centro da vontade de Deus. Isso é muito mais bonito do que os adornos dela, irmãos. É muito mais bonito, muito mais rico do que os vestidos preciosos que ela tem. Ele está chamando a atenção, né, esta noite para isso. Que muitas vezes ficamos preocupados, né, com aquilo que vamos. Não, quero vestir o meu... Tem muitos vestidos muito ricos, né, muitos preciosos. Tem muitos adornos de ouro. Mas deixar de fazer a obra, não fazer a obra de Deus, não fazer as boas obras, ou seja, não se preocupar com os frutos do Espírito. O que adianta? Simplesmente vai ser uma aparência. Isso é só para as irmãs, não, né? Porque a gente fala as irmãs porque as irmãs, elas se preocupam mais, né? Mas os irmãos também, às vezes preocupam mais, que eu digo assim, deixa eu colocar melhor as palavras. As mulheres, é mais caro ser mulher, né? E ser homem, né, é mais barato, irmãos. Porque para a mulher tudo que você vai comprar é mais caro, irmãos. E para homem é mais barato. Mas não é questão que eu quero dizer esta noite que para a gente não se preocupar com o exterior, irmãos. Preocupar com as boas obras. Preocupar como eu, uma pessoa que adora a Deus,
um adorador de Deus, que eu vou na igreja para adorar a Deus, e muitas vezes entram pessoas aqui, irmãos, novos convertidos, pessoas que ainda vão aceitar Jesus, como eles vão nos encontrar aqui? Como verdadeiros adoradores, pessoas a quais eles podem se espelhar, que eles podem ter como exemplo de cristão, ou como pessoas que vão ficar reparando nele, e ele vai sentir-se constrangido. Porque eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, né? De muitas pessoas, dizem assim, mas eu vou naquele lugar, aquele povo fica me reparando, fica olhando como eu visto, fica... Irmãos, estamos todos aqui perante Deus, somos iguais. A obra aqui é de Jesus. Nós temos que prestar adoração para Deus. A nossa atenção tem que estar voltada para Deus. É Ele, né, que todo digno de toda adoração, de toda honra é Deus, porque Ele é Deus. Tudo é por Ele, né? Tudo é para Ele. E adoramos por tudo que Ele é, que Ele fez e irá fazer. Aleluias. Em Hebreus capítulo 10, capítulo 10, versículo 24. Aleluias. Hebreus 10, 24. Glória a Deus. Hebreus 10, 24. Diz assim: E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Este versículo é um dos mais difíceis, né? Na hora que eu estava buscando o estudo e meditando, e vendo como hoje em dia as coisas têm mudado, principalmente, né, nessa preocupação que eu disse, da gente se preocupar com o próximo, com a salvação do próximo. Nós que estamos na igreja, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que eu e você, o que nós temos influenciado o nosso próximo no crescimento espiritual, irmãos? O que nós temos influenciado o nosso próximo? Porque hoje em dia, né, o que tem acontecido na igreja são as provocações, pessoas que levantam contra pessoas, homens invejosos, né, que levantam e trazem inveja, dissensão, a falta de união, o conflito, as divisões de igreja, a carnalidade, né, que tem aumentado a cada dia, a falta de amor, provocações carnais que faltam. Quantas coisas que hoje existe a competitividade entre igrejas, entre membros da própria igreja, e fica, aonde que está o crescimento espiritual nisso? Aonde eu e você estamos localizados, irmãos? O que nós temos influenciado o crescimento espiritual do nosso próximo? Será que nós temos estimulado o amor e as boas obras? Ou seja, será que nós vamos pensar no nosso próximo aqui na igreja como uma árvore? E para ela crescer, Deus tem colocado em mim e em você a responsabilidade desta árvore crescer. Porque, às vezes, eu colocar a responsabilidade para outra pessoa fica muito fácil, né? Mas ela nos envolve, porque ela é assim, assim, assada, e começamos a colocar um monte de defeito, né? Falar um monte de coisa. Mas e eu? O que eu tenho ajudado para essa pessoa? O que eu tenho feito para essa pessoa crescer? Será que eu tenho advertido, eu tenho orado? Será que eu tenho abraçado e chorado junto? O que eu tenho feito? Ou simplesmente, né? O problema é dela. Ela que arrumou essa confusão, né? Ela que é assim, não consegue orar, então... Mas não, irmãos, nós temos que abraçar a causa, irmãos. Sabemos que somos unidos. Temos que ser unidos, temos que andar em união. Em Atos 2, falava sobre que os primeiros discípulos, ali na primeira igreja, eles estavam unânimes, perseveravam unânimes na comunhão, irmãos, no partir do pão. Ou seja,
A diferença é que, porque Deus operava milagres, né? Batismo com o Espírito Santo, grandes coisas naquele momento, e hoje não tem operado, irmãos. Nós temos que passar a observar mais isso, essa comunhão. Será que hoje em dia tem existido essa mesma comunhão que existia antigamente? Ou simplesmente nós temos deixado cada um com seus problemas, não se importado com o problema do próximo? Aqui eu nem venho falar de coisas materiais não, irmãos. Eu estou falando das coisas espirituais, do crescimento espiritual. Tem um momento da gente louvar a Deus, né? Ou a gente ensaia o hino lá na nossa casa e venhamos louvar a Deus, né? Coisa boa, né? Ensaiar é coisa boa de Deus, irmãos, ensaiar. Vou trazer uma palavra, né? Buscar um tempo. Deus, fala comigo, Senhor. Usa a minha vida lá para falar com a igreja esta noite. Quero ser canal de bênção para a tua igreja, Senhor. Oh Deus, me mostra, Senhor Deus, o irmão lá que está precisando de oração. Até nem precisa Deus mostrar, né? Já automaticamente vamos adotar a intercessão na nossa vida, o ministério de intercessão. Oh Deus, eu quero começar a orar, Senhor, pelos irmãos da minha igreja, Senhor Deus. Eu quero, Senhor Deus, colocar um propósito para que sejamos mais unidos, Senhor Deus. Se houver algum irmão com dificuldade, Senhor Deus, espiritual, Senhor. Ó Deus, ainda que precisa de libertação do pecado, Senhor Deus. Ó Deus, que esta oração, Senhor Deus, possa vir ajudar o fruto dessa pessoa a amadurecer, Senhor Deus. Vamos começar a ter esse propósito de intercessão, para que possamos, irmãos, crescer mais espiritualmente, né? Sejamos uma igreja forte, unida na presença de Jesus. E Deus se agrada dessas coisas, irmãos, dessa união. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos nos preocupar, irmãos, com isso. E consideremos uns aos outros para estimular a caridade e as boas obras. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Tito 2:14. Aleluia. Tito 2:14. Diz assim: E os nossos aprendam também a aplicar-se boas obras nas coisas necessárias, para que não sejais infrutuosos. Para que não sejais infrutuosos. Vou ler de novo. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Aleluia, Jesus. Eu vejo, irmãos, nós, como os cristãos, um povo cristão hoje, nós tomamos exemplo como judeus, né? O povo da promessa. Até comentava com a pastora Verônica, quão grande, né, exemplo eles nos dão, principalmente no quesito de obediência, do zelo da palavra de Deus, principalmente. Estava vendo, fazendo um estudo, levantando sobre isso. Para os irmãos terem uma ideia, uma criança judia, quando nasce, com uns 3 anos, ela é levada para um professor. E esse professor vai ensinar essa criança a religião judaica. E esse professor, irmãos, onde é que ele esteja? E na Europa, nos Estados Unidos, ele é considerado como médico, irmãos. Ele recebe um dinheiro para isso, para poder instruir a criança, né? Os pais vão lá. E ele é considerado como médico. Tão importante que é este professor, essa pessoa, esse homem que ensina ali as leis do Talmud, né? A Torá. E aquela criança, ela em momento algum, por qualquer que seja a circunstância, o motivo, ela não pode, irmãos, parar de aprender. Ela tem que continuar aprendendo, irmãos,
as leis, a Torá, o Talmud, ela tem que continuar ali. E trazendo para os nossos dias, né? Pensando, né? Nós cristãos, se nós buscássemos ser zelosos, né, com as boas obras, com os frutos do Espírito, como eles são em relação às leis mosaicas, nós não deveríamos ser menos do que isso. Nós não deveríamos ser menos zelosos. Nós temos que buscar ser mais zelosos, principalmente com os frutos, irmãos. Porque uma planta, ela começa a morrer por falta de cuidado, por falta de zelo. Será que nós temos crescido suficientemente, né? Ou será que nós temos parado de crescer? Será que temos sido mais zelosos? Ou temos relaxado mais, irmãos? Ficando infrutuosos. Mas que esta noite, no nome de Jesus, irmãos, né, Deus nos advertindo, né, para que nós busquemos atentar mais às boas obras, aos frutos, irmãos. Fala assim, Deus, o Senhor já preparou, Senhor Deus, essas boas obras para que andássemos nelas, Senhor Deus. Esta noite, Senhor Deus, eu quero tomar posse dessa palavra, eu quero ser mais zeloso, Senhor Deus, porque o Senhor já pagou um preço por isso, Senhor. Porque muitas pessoas dependem de mim, ó Deus. Muitas pessoas dependem. Aleluia, Jesus. Só para finalizar, irmãos, a hora está avançando. Timóteo 5, 10 e 25 diz assim: tendo testemunho, Timóteo capítulo 5, versos 10 e o verso 25. O verso 10 diz assim: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos, se praticou toda boa obra. E o 25 diz assim: assim mesmo também as boas obras são manifestas, as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Ou seja, é a lei da semeadura, irmãos, não tem como. Se nós fazemos o bem, somos recompensados pelo bem que fazemos. Mas se fazemos o mal, irmãos, somos punidos pelo mal que fazemos. E um dos grandes e o maior mandamento, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Poderíamos ficar só nesse versículo. Quer ver Deus ficar irado é a gente fazer mal para o nosso próximo. Isso, irmãos, não precisa ser crente, irmãos. Lá no mundo, você vê as pessoas, muitas vezes as pessoas estão com a vida destruída, né? Nada dá certo. E a pessoa está colhendo a maldade. Aquilo que ela está fazendo para o próximo, ela está recebendo agora em vida mesmo. Porque isso é um princípio de Deus. Isso serve tanto para nós que estamos dentro da igreja, quanto para as pessoas que estão lá fora. Então nós temos que tomar muito cuidado. Agora, quer ver Deus alegre, irmãos? Ajude o próximo. Porque quando você ajudar o próximo, você vai estar ajudando Deus. Porque não tem como eu ajudar Deus que eu não vejo, sendo que o próximo que eu estou vendo eu não consigo ajudar. Nós temos que desenvolver isso, irmãos. Vamos orar para que Deus, né, nos ajude, né, a entender que esse fruto possa crescer, possamos estar mais perto de Deus, que sejamos cartas vivas, né, como diz Paulo, possamos mostrar como os bons cristãos nesta terra, as pessoas possam olhar e ver em nós, né, exemplos de cristãos, pessoas que defendem a boa obra, pessoas que pregam a boa obra, independente das circunstâncias, irmãos, independente das circunstâncias. Em Timóteo, só para finalizar, o último versículo aqui, Timóteo 6,18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Não é fácil, mas que Deus nos ajude a alcançar isso, irmãos. Eu creio em nome de Jesus. Amém?